Então, boa tarde e bem-vindos às Conversas e Agora Cultura. Hoje temos connosco o músico Tiago Paes Dias. Olá, Tiago. Olá, Como obrigado estás? pelo convite. Obrigado. Obrigada a ti por teres aceito e por teres disponibilizado o teu tempo para falar connosco sobre um tema tão importante. Um, Penso que faz sentido começar pelo sentimento que esta situação atual tem causado nos músicos. Estarás a falar pela tua classe. E eu gostava de te perguntar como é que os músicos têm vivido esta situação atual, que já dura há praticamente um ano, de privação de contacto com o público. Olha, quer dizer, é uma coisa muito complexa, não é? Esta parte do setor da cultura e tudo isto que nós estamos a passar. Em relação aos músicos, o sentimento que está instaurado é, acima de tudo, um sentimento de frustração. Porque, de facto, a privação do nosso trabalho implica tudo, implica um corte a 100% na ligação público-artista, não é? Ou músico. E nesta altura, passado cerca de um ano, quase um ano, desde que se deu aqui esta história da pandemia, que inicialmente, eu acho que isto mês a mês tem sido sempre uma notícia diferente, uma esperança diferente. Todos os meses há um tipo de esperança, não é? E os músicos têm vivido muito nisso. Não é nada de novo. O setor da cultura e da música, nomeadamente, é um setor que é fragilizado desde sempre. Não é nada de novo. Os músicos sempre foram pessoas e profissões muito instáveis, não é? Contam-se pelos dedos aqueles que vivem bem da música, não é? A maior parte sobrevive, não é? Porque o amor é tão grande à arte que prefere-se assim, não é? Eu acho que, passado um ano, é triste sentir que há músicos que deixaram de ser músicos. E há artistas que deixaram de ser artistas. Portanto, isto quer dizer muita coisa, quer dizer que, de facto, a vida e a forma como se tem levado a cultura tornou-se obrigatório as pessoas mudarem de setor. É triste quer dizer, porque se perde a identidade, perde-se a característica de um país, não só com música, mas com todas as formas de cultura, não é? São as características de um país, é uma coisa que é nossa, é identitária, e infelizmente está-se a perder isso. Claro que, e acredito que, eu não estou lá dentro, não estou dentro do governo, não sei, mas acredito que seja altamente complexo lidar com uma pandemia a nível mundial, e neste caso em todos os setores foram afetados, ou quase todos os setores foram afetados. Claro que sim, e eu falo pelo meu, é provavelmente dos mais afetados, se não o mais afetado, e acho que temos sido pouco apoiados, acima de tudo a nível, não é de dinheiro, mas acima de tudo de formas de dar a volta a isto, não é? Uhum. Pronto. Hoje em dia está instaurado, por exemplo, concertos, não é? Neste momento só é possível concertos online, não é? Pronto. E não existe ainda, por parte do governo, não existe nada que suporte esse lado. Ou seja, ok, só é possível fazer isto. Então o que é que podemos fazer em relação a isto? Se calhar dar condições para isto acontecer. Mais do que dinheiro, é a possibilidade das pessoas ganharem dinheiro, não é? Porque isto no fundo é que faz as coisas avançarem. Não é porque eu dou dinheiro a uma pessoa que a vida dessa pessoa está resolvida. Claro. Não é, não só por 200 ou 300 euros por mês quer dizer, não é isso que está em causa. Portanto, eu acho que o sentimento acima de tudo é de frustração de não poder trabalhar. Ok, Pronto, muito mais do que receber apoios é não poder trabalhar. ok. E como é que os músicos têm reagido e que soluções é que têm encontrado para tentar diminuir essa distância ao público, não é? Certo. É complexo também, obviamente, porque aqui também se dá aqui o caso de uma questão cultural do povo, de uma questão de habituação, que é consumir música digitalmente de borla, não é? As pessoas vão ao YouTube, está nas redes sociais, as músicas estão disponíveis gratuitamente, não é? Portanto, tu passares desta situação para uma situação de as coisas têm que ser pagas porque há um trabalho, porque as pessoas trabalham e gastam dinheiro e investem o seu tempo, tal e qual como outra profissão qualquer, não é? Isto é mudar um bocado a mentalidade das pessoas.
E não parte, obviamente, do setor de dar esses conteúdos ou de fornecer essas plataformas, mas também parte de quem consome perceber que é preciso pagar por isso. Da mesma forma, quando se vai a um museu, a se ver uma exposição, tu pagas a exposição, tu entras, pagas e vês a exposição. Claro, claro. Não faz claro. sentido nenhum as coisas serem assim de borla, porque aquilo tem investimento, tem pessoas a trabalhar, tem toda uma dinâmica. E no fundo, eu acho que a complexidade agora é habituar as pessoas a que isto é normal. Não é? Que é normal haver concertos online, que é normal se pagar pelos mesmos e pronto, e que isto é justo para toda a gente, não é? Para quem trabalha e para quem recebe. Claro, claro que sim. O live streaming é definitivamente uma solução. Tu és daquelas pessoas que és crítico dos live streams gratuitos ou não? Exatamente por isso, exatamente porque criam entrave a que o público venha um dia a pagar por eles, não é? Porque aquilo que se espera em termos de modelo económico é que os live streams serão a solução a curto prazo, mas que mesmo depois dos espetáculos voltarem, que seja possível manter uma parte em live stream, até porque isso é bom para toda a gente. É bom para o promotor porque lhe permite ter uma bilheteira muito mais alargada, é bom para o público porque escusa de perder um concerto que afinal só vai passar em Guimarães e não passa em Lisboa, ou não passa, ou vice-versa, não é? E portanto espera-se que esse seja um modelo que vá ficar. Tu já tens as grandes, foi a Gulbenkian a fazer concertos online, terás o CCB também, portanto já percebemos que vai ser uma coisa para ficar. Agora, live streamings gratuitos, sim ou não? Live streamings gratuitos. Epá, honestamente, eu acho que há formas de dares conteúdo gratuito. Pronto. Há sempre um revés tem que haver sempre um revés da moeda. Tu não podes dar só porque sim. Pronto. Tu tens que dar ou porque é um aspecto solidário, ou porque há um passatempo XPTO para a angariação de não sei do quê. Então, tem que estar sempre envolvido em alguma coisa. Só assim é que faz sentido. Okay. Obviamente, e lá está, isto é uma questão cultural, e eu recordo-me há uns anos, quando eu fui tocar ao Canadá, o promotor de lá estava-me a dizer, eu acho estranhíssimo, vocês em Portugal, a maior parte dos concertos que vocês dão são gratuitos. As feiras, as festinhas, o dia da Nossa Senhora não sei do quê. Pronto, no fundo o que acontece é tu dás concertos à população. Isto é uma questão política. E no fundo isto é errado. Isto é errado, nem que seja por uma simbologia. Nem que seja por uma simbologia. Ou seja, o que eles dizem lá é o seguinte. Há aqui imensas pessoas a trabalhar, há aqui todo um conceito criado e é tempo investido, é tudo. Há imenso dinheiro envolvido, não é? Numa feira, por exemplo. Nem que seja simbólico, nem que seja pelo ato das pessoas habituarem-se a isso. Nem que seja 1 euro ou 2 euros. É uma questão de habituação. Mas há feiras que fazem isso. Há algumas, feiras que têm valor. Algumas. Parte... Estou-me a lembrar da Feira de São Mateus em Viseu, por exemplo, que faz isso. Tu pagas a entrada. É um valor ridículo, mas pagas a entrada e aquilo tem uma programação. Mas isso é bom. Eu sou a favor disso. Eu sou a favor da simbologia do ato de eu recebo uma coisa, mas tenho que dar alguma coisa em troca. É assim que funciona a vida. Tu trabalhas e ao final do teu mês recebes o teu ordenado. Claro. Portanto, se trabalhares bem, continuas a trabalhar. Se trabalhares mal, és despedida. Portanto, há sempre uma consequência, não é? Claro. E aqui também teria, na minha opinião, também teria de haver. Em relação aos live streamings, acho que, acima de tudo, o que se deve criar, e o que eu estava contra, e eu estive contra desde o início, foi aos live streamings de baixíssima qualidade. Isso era o que eu estava contra. Nomeadamente a live streamings nas redes sociais do Instagram, porque o Instagram não é uma plataforma preparada para fazer live streamings, porque a qualidade de som é horrível, a imagem também é horrível. Portanto, e eu fiquei algo frustrado quando vi artistas até de renome a fazerem live streamings com a cama por fazer atrás, de robe. Quer dizer, eu acho que se nós de alguma forma, se a internet trouxe muita coisa de bom, também trouxe alguma coisa de mau, no sentido em que perdeu-se um bocadinho o glamour e o misticismo de um artista, não é? Porque obviamente há uma proximidade muito maior entre o artista e o fã. Pronto, mas eu lembro quando eu era miúdo, eu tinha pósteres dos artistas que eu gostava, e quer dizer, uma pessoa só imaginava como é que eles poderiam ser ou como é que eles poderiam viver a sua vida. Portanto, e este lado fantasioso, acho que é bonito, é preciso, eu acho que é preciso haver sempre um lado de admiração
perante os artistas, porque de facto eles são uma espécie de super-heróis culturais, não é? Quem diz músicos diz outras Sim, diz formas de outras arte, coisas, claro. obviamente. E eu acho que a questão do live streaming, acho que foi um bocadinho descuidado. Ou seja, ao início, de facto, também a pessoa andava a descobrir, a tentar perceber o que é que funcionava ou não, e não se foi muito por aí. Mas ainda hoje em dia sinto que já é tão banal, não é? Tornou-se tão banal fazer live streaming que se perdeu um bocadinho a importância dele. Sabes que há estilos musicais em que o formato live streaming nem funciona. São Pois, eles a eletrónica, claramente, porque os claro. DJs fazem espetáculos em todo o lado, a toda a hora, pronto. E o hip-hop, porque o público do hip-hop não está habituado a pagar. Exato. Isto, o CEO da Drift, que é uma grande empresa de live streaming, faz os live streamings, por exemplo, o Nick Cave tem feito aqueles live streamings São incríveis. que são incríveis e que renderam imenso dinheiro. Portanto, Certíssimo. estamos a falar de modelos de negócio que funcionam, Certo. testados. Certíssimo. E ele disse isto na Web Summit, numa conferência que eu ouvi, o que nos deve deixar a pensar, não é? Como é óbvio. Porque se a solução a curto prazo é o live streaming, então há aqui áreas da música, neste caso, que não vão ter uma vida facilitada. Não, é verdade. Pronto. E eu acho que também há aqui outra questão, e isto é uma questão de fundo, muito antes dos live streamings, que é que é o espírito Tuga, né? O espírito Tuga é tramado. Nós temos tanto bom. Yeah. Já lá Mas pronto, depois eventualmente devemos falar sobre Sim, isso. não, vamos falar sobre isso. Aliás, vamos já passar aqui uma coisa que eu acho que foi um efeito muito positivo da pandemia. A pandemia não teve só coisas más, não é? Não. Neste momento há uma grande discussão mundial e europeia em particular sobre os pagamentos que as plataformas de streaming fazem aos artistas. Estamos a falar de YouTube, estamos a falar de Spotify, que são empresas gigantescas e muito ricas, e que depois, quando tu vais a ver quanto é que elas pagam por cada cópia, temos aquela discussão clássica de se um stream é uma cópia ou não, mas por cada cópia que de uma pessoa a ouvir uma música de um artista, quanto é que eles pagam efetivamente aos artistas. Portanto, isso é um efeito extremamente positivo. Não só isso, como tu notas que os artistas estão finalmente mais interessados em questões de direito de autor e questões de direitos conexos, que são, lá está, fontes de rendimento que neste momento ainda continuam a funcionar. É? Sem dúvida. Pronto, nós passámos de um modelo de propriedade, de venda de CDs, para a pirataria que desmaterializou a indústria musical e os artistas deixaram, a fonte de rendimento principal dos artistas deixou de ser a venda de música gravada e passou a ser os espetáculos, e neste momento tu ficaste sem os espetáculos também. E nós temos aqui uma oportunidade para aproveitar, exatamente como tu disseste, de não baratear a coisa e de tentar tirar um resultado positivo para todos nisto. Portanto, a minha pergunta para ti é se tu pensas que finalmente os artistas querem saber um bocadinho mais sobre a indústria, que é a parte chata. Sim, eu acho que nem sequer tiveram grandes hipóteses, não é? Exatamente porque, quer dizer, não há fontes de rendimento, deixou de haver concertos, claro que era a maior fonte de rendimento hoje em dia de um artista, e pronto, e não havendo concertos, onde é que uma pessoa pode ir ganhar dinheiro? Pronto, e na realidade abriu um bocado os olhos a muitos artistas, sem dúvida alguma, para pensarem nos direitos conexos e reprodução mecânica e SPAs e por aí fora. E não só, e até mesmo televisão e publishing e por aí fora. Portanto, estamos a ir para outros campos que os artistas, pronto, não era a praia deles, não eram eles que pensavam sobre isso, eram as editoras, as agências, os managers, portanto, era toda a infraestrutura de um artista que pensaria nisso tudo. Obviamente, independentemente de haver pandemia ou não, eu sempre fui apologista de que um artista deve estar bem informado, porque é a sua profissão, é a sua vida, nem que seja para saber como é que as coisas funcionam, não é? Porque isso mais tarde ou mais cedo vai ser importante para ele. Eu felizmente, pronto, eu não sou só músico, também sou manager, também tenho uma agência, e já há muitos anos que tive também que lidar com essas coisas, não só minhas, mas também de outros artistas, Claro. e de perceber também como é que as coisas funcionavam. Mas sim, eu acho que trouxe de bom esse lado de abrir um bocado os olhos aos artistas e de perceberem, ok, fazer música tem mais do que se lhe diga, não é? Não representa só, ok, ter um bom single, passar na rádio e tocar e fazer concertos e fazer uma tour por Portugal. Não é só isso, há mais coisas para explorar, há mais sítios onde pensar e de facto
e de facto, acho que sim, acho que trouxe esse lado positivo. O outro lado positivo que eu acho que trouxe foi uma maior... Nós sabemos que os artistas, quer dizer, eu falo para mim, agora não tanto, mas reconheço isto em muitos amigos músicos e colegas de trabalho, que é... Os artistas são algo desorganizados, não é? Sabemos à partida, porque são pessoas mais criativas, são mais etéreas, andam num mundo um bocadinho mais fantasioso. Portanto, o lado organizativo, financeiro, inclusive, é uma coisa... Ou tu tens alguém do teu lado que te ajuda e que te apoia, e que percebe e que trata. Eventualmente, pá, quer dizer, são inúmeras as histórias de artistas que têm penhoras e que têm dívidas às finanças e porque não perceberam como é que se pagava o IVA e como é que se faz retenções. Quer dizer, é uma coisa que na minha ótica deveria ser pedagógico, devia fazer parte de um do currículo da escola, escolar, isso não é? devia fazer parte do currículo da escola. Eu acho que sim, porque claro que sim. tu quando és maior de idade, tu precisas perceber disto, senão vais-te entalar ali à grande. Claro. Se não tiveres ninguém para te explicar como é que aquilo funciona, tu abres o portal das finanças e percebes que, quer dizer, o que é que vai acontecer aqui? Não faço ideia, carrega aqui nos botões, olha, deu. Pronto, deu, bem. Depois logo se vê, pagas as favas, não é? Mas eu acho que de alguma forma a pandemia também deu obrigatoriedade na organização, não é? As pessoas tiveram que ser muito mais organizadas e estanques a nível financeiro e perceber de facto, eu ganho isto e gasto isto. E tenho estes meses todos sem estas fontes de rendimento. O que é que vai acontecer? Como é que eu vou dar a volta, não é? Portanto, os músicos começaram a pensar mais assim. Os músicos é muito chapa ganha, chapa gasta, não é? Inclusive, não só os grandes, como os pequenos, como os bares, como os de fado, tu ganhas hoje para gastar amanhã. Tu ganhas hoje para gastar amanhã. Sempre foi este um bocado a forma de estar. Mas isso também é uma consequência da escola e da falta de educação financeira que nós temos, porque isso não são só os músicos, tu tens muitas outras profissões. Nos músicos, digamos que pode ser um bocadinho mais agudo. Lá é crónico, é crónico, já nem é agudo, já é crónico. Mas é uma consequência de nós não termos educação financeira nas escolas, não é? E, portanto, sem dúvida. Chegamos... Sim, por exemplo, muitas profissões, tu quando vais trabalhar para uma empresa, eventualmente um dia has de estar a contrato e a segurança social é paga pela empresa. Sim. E as contas são feitas pela empresa, tu no fundo só tens que lidar com o ordenado mínimo, não é o ordenado mínimo. Mais ou menos. Tens sempre que fazer o IRS e ninguém na escola te ensina a fazer o IRS. Portanto... Certíssimo. É verdade. Mas de alguma forma estás sempre, por exemplo, com a segurança social estás salvaguardada quando estás num contrato com uma empresa, não tens de preocupar com isso, a empresa paga a segurança social, pronto, e está tudo bem. Eu tenho colegas, não vou dizer nomes, como é óbvio, claro, que nunca pagaram a segurança social e trabalham nisto há 30 anos. Agora imaginemos o que é que isto pode acontecer. Mas repara, mas esse facto também se virou contra eles nesta fase. Porque muita gente não pôde candidatar-se a apoios porque também não tinha registros. Ora, aí está. Pois, mas aí também nos remete também aqui a outro problema, que é do mercado, obviamente, e que é a falta de regulamentação do mercado. Vou dar um exemplo, por exemplo, das casas de fado, da malta do fado, não é? A malta do fado nós sabemos que tem cachês baixos. Sim. Pronto. São tão baixos que não implica, quer dizer, é só triste terem que passar recibos sobre isso. Portanto, há muitos sítios que não passam recibos, não é? É chamado o pagarem pela porta do cavalo. Pronto, porque os valores são muito baixos, porque, pronto, é preciso ganhar dinheiro, é preciso ter dinheiro para viver, as rendas são altas e por aí fora. Temos um estilo de vida, o país tem um estilo de vida na grande metrópole que é caríssimo, não é? Pois é. Uma casa pequenina hoje em dia vale um balúrdio no Porto, em Lisboa, nos arredores, quer dizer, são caríssimas. Ora, se não há recibos, porque também não convém às entidades que pagam passarem recibos, não é? Porque isto depois também quer dizer, é um toma lá da cá, não é? Sim, é. Eu acho que a pandemia também trouxe isso de bom, que espera aí que afinal isto não pode ser assim. Isto não é bom para ninguém, porque se alguma coisa de mal acontece, está toda a gente a trabalhar. Exatamente. Eu acho que também trouxe aqui um alertar e um como é que se diz? Uma consciência sim, renovada de que as obrigações que nós temos enquanto cidadãos também têm valor em alturas de crise. Exatamente. Isto. Essencialmente é isto.
Pronto, olha, queria passar aqui para outra coisa que foi muito interessante, que foi um fenómeno interessante que aconteceu no início da pandemia, que foi, assim que as turnês começaram a ser canceladas, começam a chegar notícias de que as grandes estrelas da pop, tipo a Lady Gaga, lembro perfeitamente, que adia a saída do álbum, e isso gerou uma confusão. Estes exemplos de grandes artistas da pop que não são comparáveis a ninguém à nossa escala, gerou uma confusão nas pessoas sobre se era boa altura para editar música ou não era boa altura para editar música. Como é que tu viste esta questão ser vivida entre os músicos? Olha, eu acho que o nosso mercado não se equipara a nenhum mercado do mundo, né? Nem ao americano, nem ao espanhol, ao mexicano, quer dizer, ao latino. Nada a ver, Não nada a são ver. mercados tão distantes do nosso que, quer dizer, não é porque se faz lá fora que se tem que fazer aqui. Em muitos sentidos. Há outros que sim, neste caso não. Não sou de acordo com isso e trabalho com algumas editoras e senti que as editoras também tinham esse discurso. Epá, não vamos editar agora porque também não há... Eu percebo que não haja uma tour para suportar os lançamentos das músicas, mas na realidade a forma como eu vejo as coisas é tão simples quanto esta. Tu quando tens uma boa música e a lanças para o mercado, se ela realmente for boa, ela funciona. Ela vai gerar qualquer coisa, né? Ela vai chegar às pessoas, vai gerar engagement, vai gerar direitos autorais, vai gerar todas essas coisas que se não há concertos, se calhar é o contrário, se calhar deve-se lançar música. Obrigada, pronto, era aí que eu queria chegar. Para adiar, para quê? Qual é o sentido que isso faz? Porque se toda a gente adiar, o que vai acontecer é que que depois no vão momento em que editar isto todos ao mesmo tempo. Vão sair 500 mil discos, quer dizer... Não, mas já saem. Sabes quanta música sai por todos os meses? Sai 1 milhão de música por mês. Incrível. 1 milhão. Ok? Incrível. Portanto, com 1 milhão de música por mês, explica-me como é que a música chega ao público, sendo que toda a gente está nas plataformas do costume. É verdade. Portanto, É complexo. É muito complicado. Sim. Mas pronto, mas eu sou apologista de lançar. Sim, eu acho que deves manter uma estratégia e acho que a estratégia de lançamento deve ser redirecionada. Obviamente, claro. Há mercados tradicionais que não estão aptos para funcionar, claro. Não é? Não temos, obviamente, uma tour para suportar, mas há formas e há estratégias de digitalmente, através de parcerias, através de... Tanta coisa. Só tens é que ser criativo e pensares, ok, como é que este tipo de música chega a este tipo de pessoas que é o seu target. Pronto, e pensares nisso dessa forma, porque é assim que funciona hoje em dia. Também tens muito mais gente ligada digitalmente do que tinhas, não é? É incrível a diferença. Claro, é que hoje em dia está toda a gente ligada. Toda a gente ligada. Tens o mercado todo ali. Ok, Exato. então bora lá, o mercado está aberto, vamos trabalhar, não é? É isso no mesmo. fundo, sim, nesse sentido sou apologista de lançar. E não só, e porque, quer dizer, apesar de nós não termos ainda um horizonte temporal, fala-se no final do verão, mas isto eventualmente vai abrir, não é? Devagarinho, claro, a par e passo, mas vai abrir. E, portanto, se o público perde a ligação com aquele artista, seja ele quem for, porque não ouve falar dele há um ano, porque ele não lança uma música há um ano, vai tocar onde? Quando desaparecer. Claro. Percebes? Obviamente. Sim, é preciso alimentar. É preciso alimentar a relação com o público, exatamente, com o teu público, essencialmente. Cada vez mais. Olha, creio que temos muito trabalho a fazer em Portugal para apoiar a música, não só a música, a cultura toda, mas pronto, mas aqui o tema é a música. Recentemente vimos uma questão muito polémica, que foi a questão da cota da rádio, que foi uma medida quase cosmética, porque estamos a falar de uma diferença de 5%. Nós passamos, a Ministra da Cultura quer passar de uma cota de 25% para uma cota de 30%, e isso gerou uma celeuma gigantesca, com as rádios a não gostarem da ideia, e depois com uma contrarresposta dos artistas. E depois temos eu acho sempre que esta que nós já falámos aqui, não é? Esta falta de informação e falta de interesse dos artistas pela parte toda da indústria, pelos contratos, pelos direitos, tudo em redor, é altamente prejudicial. Não significa porque o conhecimento não ocupa lugar. E, portanto, mesmo que não sejam eles a fazê-lo, pelo menos que eles saibam como é que se faz e o que é que está aí, o que é que isso representa, para que também nunca sejam enganados, não é? Também há esta questão. Claro. Agora, este panorama prejudica a nossa cultura e prejudica a nossa música como um todo, porque nos torna muito mais complicado nós exportarmos a nossa cultura quando nós não conseguimos ainda, digamos, decidir ou delinear estas coisas que são básicas, não é?
Sem Como dúvida. é que tu achas que nós podíamos aproveitar melhor este tempo de paragem, este tempo que a pandemia nos está a dar, para tentar enriquecer o setor, revitalizá-lo e tentar redirecioná-lo para um caminho que seja mais proveitoso para todos no futuro e mais transparente? Olha, quer dizer, eu se te soubesse responder isso a 100%, tinha aqui já tinha descoberto a pólvora, né? Olha, eu acho que acima de tudo, e tocaste aí num ponto muito importante, que é a forma como esta história das rádios e da percentagem de música passada, música portuguesa passada nas rádios, a cota, foi recebida pelas próprias rádios, né? E a forma, o que é que isso gerou e este confronto, entre aspas, entre setor e artistas e rádios e não sei o quê. Sinceramente, e se calhar é uma visão um bocado fantasiosa e algo utópica, eu acho que temos muito a aprender, por exemplo, com o nosso país irmão, em relação à música nacional. Né? Acho que, pronto, é normal os portugueses passarem férias em Espanha, né? Pronto, e nós, quando passamos a fronteira e metemos uma rádio espanhola, chegamos a uma conclusão muito básica, né? Que a maior parte das rádios espanholas passam, sei lá, deve ser acima dos 50% de música nacional. Pronto, isso é uma forma é uma forma pedagógica, cultural, não é? Porque tu, no fundo, estás a habituar as pessoas que ouvem rádio a consumirem a sua própria música. Eu acho que isso é um bom ponto de partida. As pessoas habituarem-se a consumir aquilo que é nosso. Isto não é uma ditadura e de repente fecha tudo lá fora, não é nada disso. É o mesmo, olha, vou dar um exemplo. A mesma pedagogia que eu dou aos meus filhos. A minha filha chega com uma música estrangeira e diz: olha esta música. Eu disse: muito bem, essa música é gira, muito bem. Mas agora olha lá esta. E olha lá esta. Eu tenho que lhe dar conteúdo. Pronto. E, no fundo, eu estou a educar a minha filha a consumir o que se passa lá fora, mas também a consumir o que se passa cá dentro. E, no fundo, é isto que nós temos que fazer ao nosso povo. Porque, e deixa-me só acrescentar, porque aquilo que tu disseste é muito importante, porque a porta de entrada na música é a descoberta. Sem dúvida. E onde é que as pessoas descobrem música? Sem dúvida, sem dúvida. Percebes? É verdade. Pronto. Eu achei essa discussão triste, porque não só Espanha, a França também. A França é outro ótimo exemplo. As cotas de música francesa na rádio atingem, em algumas rádios, não é em todas, os 60%. Incrível, é incrível. Portanto, mas honestamente, e ouvindo e visitando esses países, tu às vezes tens a sensação que eles passam muito mais do que a cota. É verdade. Porque se calhar a imposição das cotas no início foi uma coisa que foi mal recebida, não faço ideia, mas que acabou por se tornar quase um ponto de honra defender a cultura e a música deles, não é? Eu até consigo compreender de alguma forma que há, sei lá, 30 anos atrás a música portuguesa não fosse tão rica a nível de estilos. Sim. Ou seja, havia de facto, tínhamos as coisas muito tradicionais, não é? Inclusive, pronto, coisas, o fado, a música tradicional, aqueles cantautores, pronto, os Sérgio Godinhos, os Jorge Palmas, essa malta toda, né? Mas não tinhas uma coisa tão abrangente na música que fosse a vários setores. E lá fora, na altura, já tinhas. Pronto. Até percebo que na altura se consumisse mais o que viesse lá de fora, exatamente por falta de conteúdo, não é? Hoje em dia, Portugal é um país riquíssimo musicalmente. Tem artistas para dar e para vender, de todas as formas e feitios, de estilos de todos os espectros musicais. Todos, e de uma qualidade incrível. Sim. Pronto. E, quer dizer, eu acho que nós podíamos fazer muito melhor somente com artistas portugueses. Obviamente seria uma coisa muito ditatorial estar a dizer isto, mas de alguma forma eu acho que há 30 ou 40 anos atrás até se compreendia por falta de conteúdo. Hoje em dia é exatamente o oposto. Acho que temos imensa música de elevadíssima qualidade, com artistas inacreditáveis em todas as áreas e todos os espectros. Portanto, acho que não se coloca este choradinho da quantidade, da percentagem de cotas. Acho que é triste, na realidade, não fica bem. Eu percebo que eles não queiram ser, entre aspas, obrigados, mas também, para não serem obrigados, se calhar têm que tomar a iniciativa de ok, já não aceita a cota, então deem-nos uma oportunidade para dar a mostrar aquilo que nós queremos fazer.
Claro. apresentem trabalho, apresentem que estão por trás da cultura portuguesa e que apoiem os artistas portugueses, quer dizer, o maior número possível de artistas portugueses. Acho que vivemos uma altura em que temos que virar um bocadinho para dentro, não é? Não só na música, mas em todos os setores. Consumir mais o que é português, consumir têxtil português, bebidas, comidas, tudo o que for preciso. Acho que temos que tentar gerar aqui uma onda de solidariedade, não só económica, mas também motivacional, porque eu acho que as pessoas cada vez mais, para além do dinheiro, vão perdendo a motivação, não é? Sim. A motivação de trabalhar, a motivação de querer fazer, porque de facto as coisas são complicadíssimas, e nós temos que, de alguma forma, alimentar essa motivação, não é? É como, olha, eu sou conhecido por dar exemplos parvos. Vou dar mais um exemplo parvo. Tu tens uma equipa de futebol que ganha rios de dinheiro e que são jogadores que ganham rios de dinheiro, mas por alguma razão eles não ganham. Não é porque uns ganham mais do que os outros, não é porque têm mais técnica ou menos técnica, muitas vezes é porque uns têm mais cabeça do que outros, porque uns estão mais motivados do que outros. E acontece isto imensas vezes, casos futebolísticos de equipas que são financeiramente baixos, não é? São jogadores que não têm grande valor, mas por alguma razão, motivacionalmente, eles estão no sítio certo. E isso faz com que seja altamente diferente a produtividade deles. Portanto, eu acho que acontece isto em todo lado e com toda a gente. Se tu fores uma pessoa altamente motivada, tu vais atingir, por mais talentosa ou menos talentosa que tu sejas, tu vais atingir muito mais além, não é? E se nós tivermos este espírito motivacional com toda a gente à nossa volta, eu acho que podemos ter resultados bem mais interessantes. No fundo é isto. Concordo contigo. Olha, diz-me uma coisa, tu começaste por dizer que mais do que os apoios, o que os músicos querem é trabalhar, não é? Certo. Mas a nível dos apoios, os apoios têm sido suficientes ou o que é que podia ser melhorado nesse campo? Se têm sido suficientes. Eu acho que há vários pesos e medidas, não é? Acho que não está a ser igual para toda a gente, obviamente, porque, quer dizer, a situação de cada um é diferente. É Até muito por aquilo que nós falámos há bocado, não é? Porque as pessoas que nunca há uns passaram que não, recibos. há uns que nem sequer têm acesso Exato. e são músicos uma vida inteira, não é? Pronto, e é triste por isso, é triste por isso. Eu não sei, na realidade, não sei financeiramente como se daria a volta a isto, porque acredito que seja altamente complexo tu distribuires dinheiro por um setor de forma a atingir toda a gente e de forma que seja suficiente. Acho que Sim, era preciso muito mais dinheiro do que aquilo que foi sim, disponibilizado. tiveste aquele festival que era suposto distribuir 1 milhão de euros mas depois que era, claro, são os mesmos Não, de sempre, não é? eu supostamente fiz parte desse festival. Muito Supostamente bom. fiz parte desse festival. E isso, pronto, essa história é interessante. Isso era, já nem sei como é que se chamava isso. Era da Já não me RTP. lembro, era na RTP. Pronto, eu fui um dos convidados para. Quem me convidou até foi o Júlio Isidro para participar nisso. E há aqui várias questões. Uma delas é a comunicação que foi feita desse festival foi um tiro no pé. Foi um tiro no pé. Pronto, a forma como abordaram e comunicaram este festival foi ao lado, completamente ao lado. Para além de terem queimado os artistas que supostamente iriam fazer parte, porque os artistas na realidade não têm culpa nenhuma de serem convidados. Não, claro que não. São convidados, é trabalho, vão pagar, está tudo certo. Acho que não haveria nenhum artista que dissesse que não, se Claro que tivesse não. convidado. Claro que não. Nós acabamos esse festival. Eu na altura até fazia parte de uma associação, uma suposta associação de músicos, e estava à frente, fazia parte da comissão. E quando esse assunto surgiu, eu fui achincalhado até à quinta casa. Portanto, o que é que demonstra? Demonstra uma coisa que também não é de agora, que é a falta de união desta classe. Pronto. Aqui, esta classe, infelizmente, sofre de um síndrome que é o síndrome da relva do vizinho é melhor que a minha, não é? A galinha da vizinha. É sempre, é sempre este espírito, sabes? É um espírito que está aqui envolvido há muitos anos de competitividade, de achar que de injustiça, porque é que aquele tem e eu não tenho. Pronto, e este espírito não abona em nada pronto, para nós músicos, não é? Nós sem união, quer dizer, não somos ninguém, não sou eu Claro, sozinho enquanto músico, vou ser alguma coisa. claro. Nós para termos expressão no mercado e se calhar até mesmo num governo,
Só mesmo a uma só voz é que nós... Repara, até podíamos começar por coisas bem mais simples, como ter isto regulamentado. Nós não temos a nossa área regulamentada. Completamente. E a questão da regulamentação é fundamental e básica. Se nós não tivermos regulamentação, isto vai continuar a ser a República das Bananas. As realidades do setor só vieram todas ao de cima com isto. Pronto. Só para terminar a história desse festival, portanto, supostamente haveria 1 milhão de euros para distribuir pelos artistas e pelos técnicos, claro, que iam estar envolvidos nisto. Na realidade eram umas centenas de pessoas. E eu agora ponho-me no outro lado, que é no lado em que eu não fazia parte daquilo. Não é? Pronto, eu pessoalmente eu não iria receber nada, porque eu ia distribuir tudo pela minha equipa técnica, apesar de ser eu a tocar, ia só eu e a Marisa, neste caso. Claro. Nós iríamos distribuir o dinheiro todo que nós iríamos receber pela nossa equipa técnica e pelos outros músicos, e pronto. E isso até foi uma sugestão que nós fizemos ao festival, de ser assim com toda a gente. Eu, se estivesse do outro lado, iria pensar assim, de facto, alocarem 1 milhão a uma iniciativa é complexo a nível social, não é? É complexo, mas que venha lá desse 1 milhão, apesar de não chegar, podemos falar noutras coisas e vamos tentar arranjar outras medidas. Agora, dizer que não a isto, acho que é aquele espírito, se não é para mim, não é para ninguém. Pois. Estás a ver? Pronto, eu acho que isto também não ajuda em nada, quer dizer, perdeu-se ali dinheiro que nem se sabe onde é que foi esse milhão, ninguém sabe onde é que foi esse milhão. Perdeu-se dinheiro que podia ter ajudado centenas de pessoas, dezenas ou centenas de famílias, e quer dizer, e por uma questão de, ok, é preciso marcar uma posição, mas se calhar seria mais fácil dizer assim, ok, façam lá isso não é suficiente, não, se calhar ter o sentido de justiça não está bem aplicado nesse sentido, vamos pensar noutras medidas, vamos pensar noutras iniciativas que alberguem mais pessoas. Ok, tudo mas bem. não vai perder aquilo. Acho que foi só ridículo estar a mandar aquilo abaixo. Mas pronto, não é porque eu fazia parte daquilo. Eu sei, eu percebi. Porque eu também não iria receber dinheiro nenhum daquilo. No fundo é isso. Eu não Claro. ganho. Aquilo que eu ganharia era poder dar aos outros. Claro, especialmente a uma franja de técnicos que foi altamente prejudicada e que não tem trabalho há 1 ano. Eu felizmente, ou neste caso infelizmente, eu tenho uma equipa de 20 pessoas a trabalhar comigo cada vez que eu vou para a estrada. São muitos técnicos, são muitas famílias, são muitas bocas para alimentar, não são só as deles, não é? Pois não. São as deles e a dos filhos e das mulheres ou dos maridos, ou quer dizer, há uma família toda, em cada pessoa há uma família. Claro. Portanto, e se nós pensarmos nisto, são imensas pessoas. Claro. Pronto, e fiquei triste por isso, para além de ter sido apedrejado em praça pública. Em praça pública. Quer dizer, achei triste a forma como foi abordada e baixo-assinados e não sei o quê. Pá, não sei, acho que foi. Acho que houve. Primeiro foi numa altura muito sensível, porque sim, estávamos muito no início, e depois acho que o problema não foi o festival em si, foi não terem sido anunciado outras medidas que essas sim fossem mais alargadas a toda a gente antes. Percebes? Ou seja, se tu tivesses tido um anúncio de medidas e de apoios para toda a gente da cultura antes do festival, o festival seria uma benesse, um acrescento, e não... o problema é que naquela altura o festival foi apresentado como sendo uma solução que não era, não é? Não, claro que não. Pronto. Mas percebes, eu acho que era uma das muitas, mas lá está. A falta de comunicação, foi o que eu te disse no início. O timing é tudo, mas o timing é tudo. E a forma como comunicas, não é? E a forma como tu comunicas. Pronto. E aqui... Eu acho que o grande erro foi esse. Sim, foi um grande tiro no pé. A forma como comunicaram, inclusive até meteram em causa os artistas, quando disseram que um artista escolhia o outro e que o outro escolhia o outro. Isso não é verdade. Eu não escolhi nenhum artista e não fui escolhido por nenhum artista. Foi o Júlio que me convidou, a minha e a Marisa, e pronto. E convidou outros artistas. Pronto. Claro que sim. E no fundo isso também gerou a confusão. Claro. Olha uma coisa, não queria terminar esta conversa sem uma nota positiva e de esperança, porque acho que ainda que não saibamos quando, nós vamos todos regressar, vamos poder ouvir os nossos músicos preferidos, vamos poder ver espetáculos, em live streaming ou não, por isso gostava de saber que nota positiva ou que mensagem é que queres deixar aos outros músicos, aos outros artistas. É complexo, é complexo, mas eu vou tentar. Eu acho que a nota positiva no meio disto tudo, eu acho que esta pandemia de alguma forma puxou muito pela criatividade, muito, a todos os níveis, não só a nível de composição, mas também a nível de soluções, não é?
Por exemplo, dou o meu exemplo. Eu criei algumas iniciativas de apoio ao setor, nomeadamente disponibilizei estúdios e para fazer concertos digitais, e criei uma coisa que vai ser lançada agora no início de março, que é uma iniciativa exatamente para apoiar, para um apoio dos músicos, para passaram centenas de músicos lá, conhecidos, desconhecidos, eu no fundo peguei em todos e abanei-os numa jarra e tirei à sorte. No fundo são dias em que há vários concertos num dia, mas tu podes ter os Municipal, como podes ter, sei lá, o Toy, e a seguir tens um artista que toca em bares, uma banda de bares, e tens um artista emergente, portanto é tudo junto e estão todos unidos a puxar uns pelos outros. No fundo, esta é a ideia. Pronto, e aquilo que eu senti que eu precisava de fazer, que era tomar iniciativa, pensar fora da caixa, eu acho que muitos músicos hoje em dia estão a fazer isso. Não só os músicos, mas as suas estruturas, e quem não tem estrutura tem sempre pessoal à volta que os tem ajudado. Eu sinto que há uma nota positiva nisso, e acho que não se deve perder isso. Mesmo quando a pandemia ou quando a quarentena for levantada, eu acho que não se deve perder este espírito empreendedor. Não é? Os artistas hoje em dia são muito mais empreendedores que era o ano passado. E eu acho que isto é super positivo, porque só vai gerar mais soluções, mais criatividade, mais iniciativas para toda a gente. Não só para eles, mas como para as pessoas que trabalham com eles. Claro Porque que sim. tens um artista altamente criativo. Isto é ótimo para uma estrutura. Pronto. Portanto, a minha nota de rodapé é não parem de ser criativos, não parem de pensar fora da caixa e não percam a esperança, obviamente, que isto um dia vai tudo voltar. Queremos nós acreditar nisso, né? Que vai voltar tudo. É uma espécie de normalidade, ou pelo menos ambicionamos chegar lá, como é óbvio. Claro que sim. Tiago, olha, quero-te agradecer muito, por este bocadinho e pela partilha, tão Obrigado. importante para todos nós. Muito obrigada. Obrigado.